Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho a felicidade de falar aqui com o amigo Nuno, cara, que tem uma história incrível. Aqui no Brasil, inclusive, vocês vão descobrir aí muito em breve. Hoje ele está na França, trabalhando por uma gigante, que é a Veolia, né, que tem inclusive escritório aqui no Brasil, na Vila Mariana. E nós vamos conhecer um pouquinho mais a trajetória aí desse profissional incrível que eu tive a sorte e o prazer de dividir um curso de liderança em segurança e outras coisas aí, um curso que a gente também foi agraciado aí, participando da primeira turma, e por nossa sorte foi de graça, né? Agora as próximas aí já não. Eles escolheram 12 Nós foi de pessoas graça. no mundo inteiro, aí a gente foi agraciado com isso. Mas queria ouvir um pouquinho da sua história, Nuno. Conta para nós aqui, para a audiência aí do Brasil e da América do Sul, como é que você veio parar na área da segurança aí, no IHS, como a gente chama? Então, oi, prazer, sou o Nuno. Ah, então, faz já cerca de 23 anos que eu estou a trabalhar na área da segurança. Eu, quando terminei o meu doutoramento, quando estava a terminar o meu doutoramento em Engenharia Química, tive que fazer, porque o meu orientador de doutoramento disse: devias pôr uma parte de segurança do processo. Eu não fazia a mínima ideia do que era isso de segurança do processo na tua tese, porque eu estava a desenvolver um processo. Ele disse: não, é importante, porque como vais trabalhar a altas pressões, é importante ter um módulo de segurança. Onde Então, foi esse, Nuno? Só para localizar o pessoal, onde que foi isso? no Instituto Superior Técnico em Lisboa, na Universidade de Lisboa, na Portugal, né? Universidade de Lisboa, em Portugal, sim. Estava em Portugal, sim. E aí, havia um curso de pós-graduação de engenharia de segurança lá na universidade. E disse: olha, eu vou fazer o curso para ver o que é que dá e juntar essa parte à minha tese. Acontece que eu adorei e descobri que era isso que eu queria fazer na vida. E fiz uma inversão de carreira completamente diferente de um dia para o outro. Mas as inversões de carreira na minha vida é uma coisa normal, porque já antes disso, quando eu terminei a licenciatura em Química, eu decidi fazer uma pausa na ciência para fazer um mestrado em História e Filosofia da Ciência, na área da comunicação pública da ciência e de como tornar a ciência compreensível para todos os públicos, para melhorar a literacia científica de certos públicos. E o que é engraçado é que no meio desse mestrado me encontrei a dar aulas exatamente em São Paulo, no Brasil, no Departamento de Filosofia da Ciência da PUC, da Pontifícia Universidade. Foi aí que eu aprendi a falar brasileiro, porque os meus alunos sempre me diziam: oi, professor, pode repetir? Então eu tive que mudar meu acento para que as pessoas possam me entender, porque o acento de Portugal é bem difícil para vocês. Eu comecei a conversa aqui e fiquei esperando o português de Portugal e não vinha. Ele falou: Não, eu consigo, eu dei aula na PUC de São Paulo. Eu falei: Caramba, que incrível, que mundo pequeno. Eu tenho este trigger, este gatilhozinho, que se alguém me fala em brasileiro, eu já vou usar o acento brasileiro. É Se me automático. falam é, porque tenho sempre esta ideia que ficou, porque as pessoas têm que me compreender e que o sotaque, porque nós dizemos o sotaque em Sotaque. Portugal, Aqui também, é o a mesma sotaque, palavra, sotaque. o sotaque português é um pouco mais difícil para vocês. Então, no início eu comecei a trabalhar como consultor na área da segurança, como consultor para o governo português, através de uma empresa de consultadoria, porque era a altura em que estavam a começar os centros de tratamento de resíduos em Portugal. E eu comecei a fazer segurança ambiental e segurança de obra para a construção de aterros sanitários e de centros de triagem de resíduos. Já fui entrando na área do ambiente. 2 anos depois, a Veolia contratou-me e passei para o mundo privado. Na altura, falar de segurança era sobretudo falar de segurança técnica, de engenharia de segurança. Sim.
Ô, Nuno, Eu fazer sou um do tempo parênteses aqui, fazer um parênteses rápido, desculpa te interromper, mas só para eu não perder a linha aqui. Quando você fez o curso essa é uma crítica que a gente ouve muito aqui no Brasil, dos cursos de engenharia de segurança serem muito voltados, serem ruins de nível, assim, você sai sem saber muito, e serem totalmente voltados ao cumprimento de legislação, ao compliance, assim, 100% focado no atendimento da lei. Que sensação você teve quando você fez o curso em Portugal? Porque você fala que se apaixonou pela área durante o curso, né? Isso aqui é raro de sim. acontecer, cara. Olha, o curso em Portugal era uma pós-graduação de um ano, Tá, portanto levava bastante tempo. Estava dividido por vários módulos, tinha um módulo só sobre legislação, tá, mas depois era muito técnico. entendi. E tivemos pessoas que vinham da indústria, por exemplo, o meu professor de segurança de máquinas vinha da Volkswagen. Portanto, tivemos pessoas entre pessoas que vinham da universidade e pessoas que vinham do mundo da segurança, a formar-nos. Eu acho que o curso do Instituto Superior Técnico em Lisboa é um excelente curso. Agora, também sei que há muitas pessoas a fazer formação, há muitas entidades a fazer formação em Portugal que não têm este mesmo background e esta mesma qualidade dos formadores. Mas também há muitas com muita qualidade. Entendi. E eu acho que eu sou de um tempo em que Portugal, a legislação obriga certos critérios para tu poderes ser técnico de segurança. Nem todos os países têm isso. Eu vejo em muitos países pessoas que vêm para a segurança sem um certo background que é necessário nos diferentes riscos. Eu acho que na segurança é preciso ter uma visão muito operacional, porque senão começas a fazer coisas que são completamente ao lado das operações e não tens nenhum impacto naquilo que fazes. Por muito bom que sejas tecnicamente, constróis muros não à volta dos riscos, mas à tua volta. Quando Sim, queres fazer proteções à volta dos riscos e finalmente, por falta de diálogo com as operações, acabas por fazer proteções à tua volta que ninguém te vê e ninguém te escuta. Eu acho que o meu curso teve essa vantagem de aprendermos isso desde o início. Que este diálogo com as operações, este estar ao serviço da performance operacional era muito importante para conseguir que aquilo que tu tens a transmitir é acolhido pelas operações. E na minha vida profissional sempre tentei aplicar isso. Sabes que vai haver momentos em que vais ter que fazer arbitragens e que há coisas que não podes comprometer, mas também há um diálogo que é necessário para que as pessoas. Um diálogo é sempre uma conversa entre duas pessoas, não é? Ou entre mais pessoas. Se tu só tens coisas para dizer e não tens nada para escutar, não vai funcionar. Eu sempre tentei estar muito próximo das operações na minha vida profissional, porque acho que nós aprendemos imenso com eles. Quando as pessoas explicam as suas rotinas, porque é que fazem as coisas como fazem, obriga-te a encontrar soluções que vão respeitar o cotidiano das pessoas e não apenas soluções técnicas. Eu sou de um tempo em que a segurança era muito técnica. sim, Regras, sim. regras, 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 regras. E que nós acreditávamos, se tudo aquilo que nós dizíamos estivesse implementado, não havia riscos. Não havia riscos, não havia budget para pagar isso tudo, não havia conversas com as operações e finalmente ninguém acabava por fazer aquilo que tu tinhas estipulado. Eu tive a sorte de, na Veolia, me deixarem testar outras coisas. Me deixarem testar coisas ligadas à neurociência, testar behavioral-based safety, a tal segurança comportamental, e de construir diálogos. Diálogos com os recursos humanos, construir diálogos com as compras, construir diálogos com as operações, para juntos e não uns contra os outros procurarmos as soluções que faziam sentido. As pessoas têm muita tendência a falar de cultura, vamos construir uma cultura de segurança. Eu Cultura não é acredito. remédio para tudo, né, Nuno? O pessoal, sempre É, que tem alguma coisa ruim, falta cultura. Se tá bom, a cultura é, daqui é boa, né? as pessoas medem cultura, dizem que vão Médio, transformar a cultura. exato. Ah, eu sei que é horrível aquilo que eu vou dizer, mas eu não acredito nada nisso. Somos dois. Ah, eu acho que cultura
é aquilo que resulta daquilo que tu fazes, Exato. ah, e daquilo que fazemos todos juntos. É Porque o se tu contrário, fazes... né? É o contrário do que as pessoas pregam, né? Eles acham que se eu Exatamente, melhorar a cultura, eu vou melhorar o comportamento. E, na verdade, o comportamento que diz que cultura que está em vigência no local, né? exatamente. É isso que eu acredito. É fazendo coisas, construindo coisas, mão na mão, escutando os trabalhadores, trabalhando com os contratistas, trabalhando com os membros do COMEX e das operações, que tu vais construindo coisas. Essas coisas vão resultar em transformações no seio da empresa. Sim, Mas têm que ser integradas naquilo que é a empresa ela mesma. Porque senão não, é simplesmente um dogma, é simplesmente uma coisa literal, é uma Bíblia, mas as Bíblias servem para o que servem, e eu acredito mais em ações concretas. E são nas ações concretas, no reconhecimento das pessoas, em sanções quando elas são necessárias, sim. na compreensão dos erros, saber distinguir o que é que são erros de intenções, tratá-los de forma diferente. São nestas pequenas coisas que se constroem com as pessoas que a segurança vai se fazer. Claro, também são necessários os requisitos de engenharia e a melhorar os sistemas de bloqueio do erro humano, porque os erros existem e o homem vai errar. Eu não tenho a mesma concentração todos os dias. Nós agora, por exemplo, na Europa, estamos a ver uma fase de calor enorme. Sim. As pessoas não têm a mesma concentração para trabalhar. Se tu não crias mecanismos para adaptar o trabalho delas, para suportá-las melhor naquilo que estão a fazer, o erro vai existir. Não há nenhuma intenção em violar uma regra. Não há... os mecanismos de segurança e as regras de segurança são as mesmas, mas vai haver um erro. Vai haver um erro e pode ter consequências graves. Ô, E é Nuno, isso é nisto que... tão incrível, cara, que eu tive na Espanha e o espanhol estava sumindo da minha mente de tanto calor. Eu acho que o meu corpo falava assim, a gente tem que usar o recurso para resfriar. E assim, o espanhol não é primordial agora. E eu tinha que ficar muito concentrado para falar espanhol, que assim, eu sempre falo com naturalidade, mas eu tinha dificuldade, eu tinha que buscar e me esforçar e me concentrar para conseguir, de tanto calor que estava na Espanha, né? E a mesma coisa na França, a gente tem acompanhado as notícias. Mas você falou uma coisa aí que chamou minha atenção, nessa questão de ouvir o pessoal da operação, fazer uma segurança mais integrada. Você tem uma ferramenta que você usou para isso no começo, ou algo estruturado, ou era algo assim mais de feeling do dia a dia? Olha, nós começámos com a formação dos managers do topo para baixo, Tá. com uma formação que nós chamamos em inglês OSS Leadership, de leadership na área da segurança. E começámos a discutir os princípios de uma cultura justa. Portanto, se queremos ter cultura, então, quais são os princípios? Do E Decker. começámos a trabalhar nessa framework. O que é que vamos reconhecer? Como é que vamos reconhecer? Que conversas é que vamos ter quando houver erros? Como é que vamos reagir quando houver violações? E começámos a pôr tudo isso numa framework. Tá. Que nós chamamos a Com nossa base ali framework. com base no trabalho do Decker, do Sidney Decker, né? Exatamente, exatamente. Tá. E foi desses grupos de trabalho que surgiram, quais são as interações que são fundamentais na empresa, que nós tínhamos sempre consciência que devemos aplicar estes princípios. E ao final são todas, quer que sejam as visitas manageriais de segurança, as visitas de segurança de manager, as inspeções de segurança, em vez de virmos logo com stop, para, o que é que estás a fazer, retirar a agressividade e meter a compreensão. E acabamos por trabalhar essencialmente dois fatores. Quais são os requisitos das conversas de segurança e como é que vamos apoiar os managers a aprenderem estes requisitos. E foi aí que criámos a rede de coaches interna para os managers que os acompanha em visitas de segurança para os ajudar a limar pontas em que
possam ser mais agressivos ou possam não ter a boa ação. E é assim, mão na mão, que estamos a tentar criar compromisso a todos os níveis, portanto, porque estas conversas devem gerar compromisso. Deixámos de ter objetivos baseados em número de hypos ou número de safety observations, baseado em número de compromissos conseguidos numa safety visit, numa visita de segurança. E é nesta questão do compromisso que nós estamos a trabalhar, pondo o acento no compromisso. O compromisso entre um manager e um trabalhador que, no final de uma conversa, de uma visita, tem que sair alguma coisa, tem que sair um compromisso para mudar alguma coisa, dos dois lados. Entendi. E em relação você falou que a Veolia deu e dá, né, muita liberdade para vocês experimentarem, testarem algumas coisas. Você falou aí até em testaram algumas situações. Queria que você falasse um pouquinho dos resultados desse teste, né? Como é que foi a experiência com o BBS, depois a experiência que vocês tiveram após essa etapa e como é que foi esse processo? Então, a experiência com o BBS foi muito interessante. Foi um programa que levou muito tempo até finalizarmos a implementação, e foi através do BBS que nós começámos a ter os primeiros verdadeiros comportamentos de vigilância partilhada, ou seja, pessoas que param o trabalho de outras porque consideram que elas estão a fazer algo que não está em segurança. Inseguro. Para isso tivemos que criar de regras de não sanção, de não sancionar as pessoas que eram paradas pelo stop work de um colega, para que toda a gente se sentisse em segurança. Portanto, através da segurança comportamental, aquilo que nós conseguimos, e foram 5 anos de trabalho muito longo, foi começar a ter os primeiros atos naturais de stop work, de paragem de trabalho, porque as pessoas achavam que alguma coisa não estava correta. Nós tínhamos mecanismos de stop work via checklists. Portanto, se algum destes critérios é negativo, paramos o trabalho. Claro que as checklists eram feitas um pouco a correr, e os verdadeiros mecanismos de pensar o trabalho não eram aplicados. Eu acho que a grande vitória dos primeiros passos que demos na segurança comportamental foi esta capacidade dos trabalhadores de fazerem job safety assessments por eles mesmos e de pararem o trabalho e terem a coragem de parar o trabalho quando as coisas não funcionam. E foi muito tempo. Nós começámos em 2019, não é verdade, em 2015 e terminámos em 2021. Depois começámos a trabalhar com o nudge, na parte mais comportamental. E com o nudge descobrimos coisas que são terríveis, mas que descobrimos que nós produzíamos imensa coisa em termos de higiene e segurança, mas que na verdade não acompanhávamos a implementação. E que as coisas nasciam, eram implementadas e morriam antes de gerar um verdadeiro impacto. E logo passávamos para outra coisa, para a nova novidade. Como uma criança que brincou com o seu brinquedo, fartou-se do seu brinquedo e já vai comprar outro. E, na verdade, a única coisa que faz é aumentar o número de brinquedos no caixote. Mas ninguém vai ao caixote mais. Ninguém vai ao caixote à procura de brinquedos. Então, com o nudge, começámos a trabalhar na questão do impacto. E também descobrimos que muitas das coisas que fazíamos e que eram muito completas, por exemplo, o nosso guia de trabalho em períodos de calor, extremamente completo, extremamente rico, mas nada de todo adaptado para operacionais. Estava adaptado para uma tese de mestrado, quase. Então foi necessário transformar tudo isso numa linguagem, num formato, numa dimensão que fosse operacional.
E a apropriação é completamente diferente. E é impressionante como o nudge e as ciências comportamentais vão ver coisas que a ti te escapam como especialista. Porque o especialista pensa que tem que dizer tudo. E se não puser tudo naquilo que está a preparar, ninguém vai compreendê-lo. Não é verdade. Não é verdade. Tu tens que dizer aquilo que seja essencial. Aquilo que, às vezes, é 10% daquilo que tu tens vontade de dizer. Mas é aquilo que as pessoas vão olhar, vão focalizar-se e vão ser capazes de implementar. Porque se tu lhe dás uma coisa enorme, eles não são capazes de ir à procura dos 10% que lhe interessam. Sim. Então tu tens de saber a quem comunicas e criar ferramentas que são adaptadas. Ainda que tu sentas que gostasses de dizer mais ou que precisasses de dizer mais. Eles não precisam. E é para eles que tu estás a escrever, não é para ti. Eu acho que esse trabalho com o nudge e com a comunicação comportamental é extraordinário. É extraordinário. Eu acho que esse vale a pena a gente abrir um parênteses aqui, você poder explicar um pouquinho para a audiência nossa o que é o nudge, porque esse acho que é muito famoso, todo mundo conhece, né? Just Culture também, o Decker, um abraço para o Decker, grande amigo, faz alguns trabalhos juntos no Brasil. Mas o nudge não é tão conhecido da nossa audiência aqui. Se você puder explicar o pessoal. Ok. Então, o nudge são... imagina que em comunicação há um conjunto de elementos do teu cérebro, da forma de funcionar do cérebro, que são fundamentais terem atenção quando tu queres comunicar. O nudge vai trabalhá-los um por um. Eles são bem identificados e vai aplicar isso àquilo que tu queres comunicar. E vai transformar a mensagem que tu queres dar para o objetivo que tu tens e para o público que tu tens. Nós não somos capazes de identificar os triggers naturais de cada população em cada situação. Então o nudge vai-te identificar esses triggers e vai-te ajudar a repensar o teu produto. Neste caso, o produto seria um guia para os operadores, de forma a aumentar o seu impacto na população que o vai receber. Portanto, é usar as neurociências, a forma como o teu cérebro funciona, ou que o cérebro do receptor vai funcionar, para adaptar, para fazer o caminho inverso e adaptar o teu produto a quem é destinado. Perfeito. Acho que agora ficou bem claro aí. Quem quiser saber mais, depois a gente deixa um link aí para o pessoal estudar. Nuno, e algo mais da neurociência que você trouxe aí, acho que essa sua formação tem muito a agregar nessa nossa área, assim, né? Porque, como você falou, acho que a formação fica muito concentrada ali, inicialmente na parte técnica e de legislação, mas hoje a segurança tem evoluído muito para essa área de neurociência, de entendimento das pessoas, de escuta ativa, né? E acho que não tem ninguém melhor do que você para falar o quão isso é importante e o que as pessoas podem buscar na neurociência que pode ajudar quando eles estiverem ali num estágio de paralisia, né, que não consegue evoluir mais, né? Olha, eu vou usar um exemplo concreto de um bloqueio onde eu tenho estado e que a neurociência efetivamente ajuda a sair. Nós temos uma coisa que é extremamente difícil de combater, que é o síndrome do herói. Os nossos trabalhadores querem sempre fazer o melhor que podem para ajudar populações. E durante anos, isto é algo que é muito bem visto no seio da empresa. Eu dou-te um exemplo. Quando tu tens uma fuga de água e tens que cortar a água às pessoas, e tu sabes que às 6 da tarde as pessoas vão chegar a casa com crianças para dar banho, com jantar para fazer, com janta para fazer, e que precisam da água, os nossos trabalhadores, com um sentido fortíssimo de utilidade pública, vão fazer o melhor que podem para, à hora em que as pessoas vão começar a chegar, a fuga estar reparada. Só que às vezes fazer o melhor
significa ultrapassar alguns passos fundamentais que vão garantir a tua segurança. Então, como é que tu deslocas o herói, do herói que quer dar água às pessoas na hora em que toda a gente vai chegar a casa que precisam, para o herói que consegue fazer o melhor que isto é possível, voltando para casa, para a sua família, para quem ele é o herói. Portanto, tens de desviar o foco do ponto de vista mental da população que tu estás a servir para a tua família. Tu continuas a ser o herói, porque ninguém quer matar este síndrome do herói, pelo contrário, deves utilizá-lo, transformá-lo em algo positivo. Então tu vais desviar a atenção da população que tu queres servir para a tua família, para as tuas crianças, para os teus esposo e esposa, para a tua mãe, para o teu pai, para quem tu também queres ser um herói. Então, isto é um caso em que a neurociência te ajuda a sair de um caminho onde estás bloqueado, porque tu não podes fazer com que a pessoa deixe de sentir um herói, porque ela tem essa necessidade de sentir que faz o melhor que pode. Então, tens que desviar a atenção de para quem tu és um herói. E criar todas as ferramentas de comunicação. Sim, tu tens que ser um herói, mas também para os teus. Perfeito. Muito boa dica aí para o pessoal. E aqui o herói é chegar a casa em segurança. Compreender bem aí. Ô, Nuno, e em que estágio que vocês estão agora, atualmente? Você contou aí a etapa do BBS, né? Contou a etapa do Just Culture, do Nuts. Atualmente, vocês estão trabalhando em alguma coisa diferente ou está no misto aí de tudo? Olha, nós agora estamos nessa a identificar o que é que nos falta ainda para ter a certeza que não há acidentes graves e mortais no seio da Veolia, incluindo os contratistas. Eu acho que nós não focámos tanto na empresa que deixámos um pouco os contratistas de lado e nunca o devíamos ter feito, porque nós temos uma parte muito importante dos nossos trabalhadores que são contratistas. Então estamos a tentar refocalizar nesta relação da supervisão dos contratistas e como construir não uma supervisão de altura em que nos posicionamos alto, mas uma co-construção de como ajudar os nossos contratistas, porque em alguns países não é fácil. Não é fácil encontrar contratistas capazes de trabalhar como nós queremos, mas nós podemos ajudá-los. E isto é o trabalho também de uma grande empresa. A relação que tu tens, ou a exigência que tu tens para um contratista nos Estados Unidos, não pode ser a mesma que tu tens noutros países. Então, a relação que vais ter que construir tem que ser muito mais de suporte e de ajudá-los. Cuide de dar formações gratuitas, de ajudar a evoluir, a escolher os equipamentos de proteção individual, mas criar condições, porque se tu aplicas simplesmente uma metodologia de exclusão dos contratistas, ao fim do ano já não há nenhum contratista no país com quem possas trabalhar. Então, não tens ninguém para trabalhar. Então, o que tu tens é que identificar aqueles que têm vontade de seguir contigo e ajudá-los a crescer, ajudá-los a aprender e continuar a trabalhar com eles mão na mão. Foi um trabalho que nós decorámos um pouco, deixámos um pouco de lado e que agora estamos muito empenhados em conseguir. Fizemos primeiro os trabalhadores temporários, que hoje em dia estão profundamente integrados, já não temos um olhar diferente do trabalhador ao trabalhador temporário, já não dizemos trabalhadores e trabalhadores temporários, dizemos os internos, portanto, os internos são os trabalhadores e trabalhadores temporários, e estamos a concentrar-nos nesta população que às vezes precisa de ajuda para fazer melhor, porque não é que não querem fazer, é que no ambiente e os outros clientes que têm, nunca lhes exigiram estas coisas e nós aparecemos um pouco fora e há um olhar, ok, nós queremos trabalhar convosco, mas não sabemos. Então, aqui a nossa postura tem que mudar, ser menos autoritária, ser menos, sem se tornar complacente, tem que ser mais de acompanhamento. Nuno, acho que é um ponto excelente porque é um problema mundial, né? Em todo lugar do mundo
Eu trabalho numa empresa também gigante que está presente em vários lugares do mundo. E a gente vê isso acontecer também em outros lugares aí, muita dificuldade. No Brasil, a gente tem uma característica, agora falando do Brasil como um todo, né? Uma característica muito peculiar que é, normalmente, quando é contratado, paga-se muito pouco para esse pessoal e esse pessoal contrata profissionais muito pouco capacitados. Lógico que eu estou generalizando aqui, sem ofender ninguém, mas assim, aí eles chegam e depois os problemas acontecem com eles porque de alguma maneira a gente coloca as pessoas menos capacitadas e pior remuneradas para fazer os trabalhos mais complicados. Porque se a gente, ninguém contrata alguém para fazer um trabalho simples. É sempre para fazer uma montagem muito grande, é sempre para fazer uma descontaminação, é sempre para fazer um trabalho em altura ou qualquer coisa, uma construção, né? Então a gente coloca as pessoas menos prontas nos trabalhos mais difíceis e espera resultados bons, né? E nunca acontece, lógico. Então, eu queria que você, se você pudesse dar mais detalhes do que vocês estão fazendo nesse trabalho com contratados para melhorar o nível, para reduzir esses eventos, que eu acho que vai ser de grande importância para todo mundo aí, né? Então, começámos pelos programas de indução, os programas de integração, Integração. os programas de formação de integração, integrá-los nos programas de leadership também, ah, construirmos mecanismos de supervisão acompanhada e partilhada com o responsável do subcontratado e nós, portanto, uma maior presença da supervisão, uma supervisão mais de acompanhamento que de requisito. Sim. Um, Mas e aí já dentro da planta, né? Anteriormente tem já dentro alguma da planta, sim. capacitação, anteriormente se checam documentos, como é que funciona o processo? Então, antes criámos uma carta, uma carta de fornecedores com Tá, requisitos, não são requisitos, são compromissos comuns tá, relativamente ao respeito das regras que salvam, das medidas operacionais, dos estándares, ah, da gestão de recursos humanos. Tem uma lista, a carta, uma lista e essa carta tem que ser integrada em todos os concursos, em todos os contratos que a empresa faça. entendi. E nós somos avaliados, portanto, as nossas entidades operacionais não são os contratistas, as nossas entidades operacionais são avaliadas no implemento dessa carta, através de uma campanha de controle interno anual. E depois, uma vez que há a seleção do contratista, já vamos avaliar quais são as condições que ele tem para iniciar o trabalho, o que é que falta, vamos dar-lhe os programas os mesmos programas de liderança, de integração, de respeito às regras de saúde que damos aos nossos trabalhadores. E a partir daí vamos atribuir uma supervisão e essa supervisão vai ser uma supervisão de acompanhamento para a par e quando falta alguma coisa vamos nós trazer, vamos explicar como se funciona, vamos ter briefings diários que faltava muito. O contratista chegava, a gente dizia, o trabalho é este, ele fazia e retornava-nos o trabalho. Não é possível, não é possível. E vocês avaliam eles em relação à segurança durante o trabalho e depois, assim, para ver se ele Sim, vai voltar, se cumpriu com o sim. combinado? Temos mecanismos de avaliação durante e depois, e há planos de ação. Não são logo excluídos, há planos de ação. Eles têm que ser Isso é capazes, temos tirar que o dar uma brinquedo da prioridade. caixa, né? Isso aí é tirar o brinquedo da caixa, porque normalmente não acontece nada, né? Avalia e fica por isso. Não, portanto, há planos de ação, esses planos de ação são seguidos, são acompanhados, claro, em último caso, se o plano de ação é estabelecido, se o contratista não faz nada, e então aí pode ser excluído. Mas a exclusão não pode ser a primeira coisa, porque senão, em certos países, não consegue Sobra ser, ninguém. não há para ninguém. Ô Nuno, você trabalha numa empresa gigante, cara, importante aí do mundo, né? Não só importante de tamanho, mas importante no que faz, né? Você falou aí de prover água, que é essencial para a vida, né? E vocês têm presença em vários lugares aí do mundo também.
Como é que é essa gestão para você, cara? Como é que seu time está dividido? Como é que você integra essa questão de fazer, padronizar de algum modo as coisas que vocês têm feito aí na França, que entendo é a matriz, né? Como é que funciona essa gestão mais corporativa? Olha, vou-te ser honesto, nós não tomamos a França por matriz. Embora sejamos uma empresa francesa, há boas práticas que vêm de França, da mesma forma como temos boas práticas que vêm da Ásia, boas práticas que vêm da, dos Estados Unidos ou mesmo da América Latina, de todos os lados. Sim. É uma coisa muito boa que nós temos este mecanismo de copy and adapt, que nós chamamos de copiar e adaptar, que é cada vez que há uma boa prática identificada, ela é partilhada com toda a equipa a nível mundial. Nós temos um sistema que é piramidal. Nós temos na sede um referente que se ocupa para cada zona, e na zona há um diretor de segurança de zona, que é o binómio do referente que está na sede. E depois vamos ter, em cada país vai haver um novo responsável, cada entidade vai ter o seu responsável, cada sítio vai ter o seu responsável. Portanto, o sistema é muito piramidal. Temos um comitê de direção de segurança e saúde, que tem todos os diretores de zona, todos os referentes de segurança e saúde, que estão na sede. E temos um centro de excelência em segurança e saúde, que integra não só profissionais da segurança e saúde, mas, por exemplo, pessoas do NADS, pessoas dos recursos humanos, pessoas do IS&T, da informática, que trabalham em conjunto com o pessoal de segurança. O centro o Centro de Excelência reúne uma vez por ano em presencial e depois tem reuniões em grupos de trabalho, conforme os trabalhos que são afetados a cada equipa que é criada no Centro da Excelência para trabalhar uns assuntos. Temos uma semana da segurança que é em setembro, agora na terceira semana de setembro, que é até sempre dedicada a um assunto em particular. Este ano é sobre o stop work, e como e porque a tal questão de quais são as minhas razões para chegar a casa, portanto, porque é que eu farei um stop work com o objetivo de chegar a casa em segurança. Temos milhares de vídeos que têm sido feitos pelos empregados, cada um a explicar o seu, e há um concurso para escolher o melhor. Nós temos 220 mil empregados em todo o mundo, é imenso. Quando tu juntas os contratistas, passa dos 300 mil, em 64 países. As nossas grandes dificuldades são as barreiras da língua, porque o grupo tem 3 línguas oficiais, que é o inglês, o francês e o espanhol, mas nem toda a gente fala estas línguas. Na China temos imensa gente que fala apenas mandarim ou mandarim cantonês, no Japão imensa gente que fala que japonês, temos muitas pessoas na América Latina que falam que espanhol ou português, e portanto a nossa grande dificuldade é esta diversidade de línguas, mas que é também a maior riqueza. Sim. Porque o facto de termos experiências muito diferentes de diferentes países, nós vamos encontrar maneiras de fazer as coisas que depois conseguimos adaptar, e os referentes da sede, quando estão nos países, estão sempre muito atentos a isso. E quando há uma nova prática, ela vem ao comitê de direção, o comitê de direção analisa, e se vimos que há qualquer coisa que é implantável a nível mundial, o comitê de direção de higiene e segurança decide uma implementação em larga escala. Portanto, o nosso funcionamento é muito piramidal, para conseguir chegar a toda a gente, e porque os referentes da sede se tentam falar com a baseline, não conseguem porque têm um bloqueio de língua. E daí este sistema um pouco piramidal, para ter a certeza que chegamos a todos. Perfeito. Nuno, muito obrigado, rapaz. O tempo voou aqui, já foi quase uma hora, mas acho que você deu uma aula aí para a galera da segurança do Brasil, já que você tem o background de professor também, assim como eu até comentei, estou dando aula na PUC agora de segurança do trabalho, na pós-graduação. Tenho gostado.
É um prazer aí tê-lo conosco, cara. Acho que a riqueza desse meu canal, desse meu podcast é conseguir trazer pessoas aí do mundo inteiro. Nesse caso, facilitado por você falar português, não vou precisar traduzir. Mas foi um prazer e uma honra tê-lo aqui conosco, rapaz. Obrigadão. Olha, o prazer é meu, Hugo. Tu és um profissional extraordinário, um autor excelente, és um excelente comunicador. Eu acho que são tudo qualidades que a higiene e segurança precisam. Nós precisamos de profissionais que sejam muito versáteis, e acho que devemos todos pôr-nos mais em questão do que aquilo que nos pomos. O nosso conhecimento técnico não é suficiente para criar as boas soluções. As boas soluções estão na confluência de ideias que vêm de diferentes domínios e diferentes pessoas, e é um prazer estar aqui contigo e discutir sobre estes temas, porque sei que temos uma visão muito semelhante dessa diversidade e do valor dessa diversidade para empresas mais seguras, mais humanas e mais performantes. Muito obrigado.